Este é mais um episódio do podcast do portal Fiz em Ortopedia. Eu me chamo Ana Maria Siriani e serei sua anfitriã. Vou te conduzir pelos episódios da série especial Aprender e Ensinar, um podcast onde quem ensina aprende e quem aprende, aprende a fazer isso melhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda! Os episódios dessa série especial são para você, estudante, professor ou colega que continua estudando porque quer manter elevados padrões de excelência na sua prática clínica. O Aprender e Ensinar está preocupado com o seu processo de ensino-aprendizagem. Então vem, no carro, na rua ou na esteira. Não perca, nós temos um novo episódio e ele já vai começar. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o episódio número 78 do podcast Aprender e Ensinar. No episódio de hoje, eu não estou no monólogo. Eu trouxe um convidado e vou apresentar para você coisas muito interessantes a respeito de uma técnica que eu acabei descobrindo recente de anotações. Mas antes de eu apresentar o convidado e iniciar o episódio, eu quero te falar uma coisa. Quero agradecer, como eu gosto de fazer, aos nossos escutadores de podcast mais queridos, aqueles que nos ajudam a divulgar esses episódios e também deixam lá um biscoitinho para me fazer feliz com um comentáriozinho lá no Reels que sai no Instagram ou então embaixo ali do vídeo desse episódio que sai no YouTube. Para o episódio 77, eu pude contar com o carinho do Matheus Vidal, que fez um post super incrível, assim, com uma parte do episódio, destacou uma frase do episódio que ele curtiu, e eu fiquei super feliz. Matheus, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, por destacar uma frase. A mesma coisa para a Aline Gonçalves. A Aline também, ela pegou bem aquela frasezinha que eu falei, né? Se a gente não pode convencer as pessoas a serem mais ativas, talvez a gente possa convencê-las a serem mais inteligentes. E ela fez uma postagem com o número do episódio, colocou lá nos stories dela, ajudando a gente a divulgar o episódio número 77. A Letícia também passou no Reels e deixou lá um biscoitinho, escreveu junto com o professor aqui da casa, a prata da casa, a Aeroline. Gente, muito obrigada pela atenção, pela escuta. Eu espero que esse episódio também agrade vocês e que vocês continuem sempre fazendo esses posts, deixando mensagens e ajudando a gente a divulgar esse conteúdo maravilhoso e transformador do podcast Aprender e Ensinar. No dia de hoje, nesta mesma pegada de aumentar o nosso potencial, de dar para nós a oportunidade de sermos mais produtivos, mais espertos, da gente poder se qualificar com mais eficácia, eu trouxe uma descoberta. Eu estava procurando a respeito do abençoado do aplicativo Obsidian, eu não sei exatamente como é que se fala em português, ou se a gente deveria falar em inglês, mas um anjo, que você vai descobrir quem foi no episódio, soprou no meu ouvido sobre esse aplicativo, disse que não vive mais sem ele, e eu fui tentar entender que aplicativo é esse? Será que é um Tinder dos nerds? Mas não, não é. É um aplicativo de anotações. E eu convidei, então, uma pessoa que encontrei lá no YouTube, atrás de um tutorial para entender por que esse aplicativo era tão interessante, o André Arcas. O André, ele tem um canal no YouTube que, ao longo do episódio, a gente vai comentar que ele estava quase com 100 mil seguidores. E depois que a gente gravou, eu também fiz uma chamadinha lá dos meus stories, apresentando o André para quem estava por ali. E ele já atingiu, ele já está com 103 mil seguidores no momento que eu estou gravando a cabeça do episódio. Então, se você ainda não conhece o canal do André, passe por lá. Tudo que ele tem de conteúdo é aberto e gratuito. O André não tem curso. Eu até falei, nossa, que coisa mais curiosa. O André não tem um curso, tá tudo que ele produz é realmente para ajudar as pessoas. Aparentemente ele vive de outra coisa, tipo uma consultoria. Mas mais do que isso, além de generosíssimo, ele é extremamente perspicaz. E ao longo do episódio ele vai te aprender um método de anotações que se chama Zettelkasten. Um jeito diferente de tomar notas, que parece ser, do ponto de vista
neurobiológico, neurofisiológico relacionado ao aprendizado muito mais natural para os seres humanos. Eu acho que você vai ficar muito curioso a respeito e não vai perder esse episódio. Mas mais curioso do que aprender a respeito do porquê o Obsidian é o aplicativo para fazer anotações no método Zettelkasten, eu acho que você vai ficar curioso para saber quais foram os aprendizados recentes do André que ele compartilhou comigo, inclusive dando 3 passos fundamentais a respeito do processo de aprendizado. Se você não nasceu ali na década de 70 feito eu, talvez você não saiba o filme ao qual eu vou me referir quando eu disser para o André a respeito dessa aprendizagem dele, por que não é fácil se tornar o Tom Cruise. E não tem nada a ver com porta-aviões. Se você escutar até o final, lembre-se, o nome do filme do Tom Cruise que você deve assistir após assistir aqui André e eu no episódio número 78, chama-se Coquetel. E agora, se delicie, se refresque, se refrigere com o episódio número 78 do podcast Aprender e Ensinar. Anotações de Zettelkasten e o abençoado do Obsidian. O que é isso? Bora lá escutar. Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio número 78 do podcast Aprender e Ensinar. E hoje a gente tem um convidado. Eu encontrei no YouTube uma pessoa que eu quero muito que vocês conheçam também, porque já até falei para ele, né? Fiquei muito impressionada com o conteúdo que eu encontrei. E essa história começa com o professor Felipe Reis, que é meu amigo, e falou para mim assim: Ana, você está usando o Obsidian? E eu falei: o quê? Eu falei assim: será que o Felipe virou alguém que agora usa pedras energéticas e está fazendo alguma coisa com cristais? E fui olhar o que era que ele estava tão encantado, e ele falou que era um sistema de anotações, que eu deveria conhecer, que ele não vive mais sem. Eu falei, gente, o que é isso, né? Num mundo cheio de novas inteligências artificiais e coisas que estão pipocando aí como facilitadores da nossa vida para estudar, para aprender, fui atrás e acabei esbarrando em ninguém menos que André Arcas, que está aqui comigo. André, muito obrigada de você ter me atendido prontamente no convite de vir ao podcast. Quero te dizer que eu ainda estou entendendo como esse negócio é e funciona, então vai ser um prazer poder conversar com você. Quero te pedir para você se apresentar aqui para o pessoal que está escutando a gente. Imagina, o prazer é todo meu. Espero que eu consiga contribuir com insights para todo mundo conseguir aprender melhor e ensinar melhor também. Bom, pessoal, meu nome é André Arcas, eu tenho uma consultoria de inovação que ajuda a empresas do presente a se transformarem em empresas do futuro. Eu estudei Direito na USP, empreendedorismo e inovação por Stanford, liderança em Harvard, negociação em Harvard, liderança na Disney e várias outras coisas que ajudaram a ter uma formação bastante generalista. E eu tenho um canal no YouTube de autodesenvolvimento, está chegando aí nos seus 100 mil inscritos, que vou comemorar fortemente nos próximos dias, mas o objetivo aqui hoje é ajudar vocês a aprender melhor. Muito bom. É verdade. Eu até escrevi para você um pouco sem esperança de ser respondida, porque eu falei assim: o cara tem um YouTube desse tamanho, ele não vai dar bola para mim, não. Mas aí você me respondeu, foi super querido. Então, de novo, muito obrigada. E para É um quem prazer. quiser conhecer, né, o seu canal, ele tem exatamente seu nome, chama André Arcas mesmo. E lá tá falando que o seu propósito é ajudar as pessoas a manifestarem a sua verdadeira inteligência, é isso? Seu potencial. Potencial, seu potencial. Então eu fiquei assim muito impressionada mesmo. Convido todo mundo a ir lá e já se inscrever para ajudar esses 100 mil chegar logo, tá? André, conta para nós, para todo mundo começar nesse episódio mais assim nivelado, né? A gente vai Uhum. falar de um aplicativo que está ajudando pessoas a tomarem notas. Mas eu não queria falar só do aplicativo, acho que você entende isso, né? E quando eu Uhum. estava olhando o seu conteúdo, eu descobri que esse aplicativo ele tem muita relação com um método que se chama Zettelkasten. Uhum. Fala para o pessoal do que método que é esse de anotações que você usa e que várias pessoas eu vi estão usando. Conta para nós um pouquinho, só para a gente, antes de falar de aplicativo, falar de método. Legal. Acho que talvez para fazer sentido eu preciso falar um pouco sobre
Por que que o método tradicional de fazer anotações é ruim? E eu acho que uma coisa que talvez todo mundo que já estudou notou é muito difícil você juntar as coisas. Então, você vai lá, chegou no papel, aprendeu alguma coisa, fez um monte de anotação numa aula e aquilo fica lá preso no papel e você não consegue muito conectar isso com outras coisas. E é aí que tá a mágica, né? Quando você pega uma coisa, junta com outra e você vai criando essas conexões e essas associações. Então, as notas em geral, quando a gente faz, elas são muito fragmentadas. A gente tem dificuldade de extrair os insights e o valor daquilo de uma maneira pragmática, porque a gente precisa, porque a gente está buscando, e acaba ficando tudo meio perdido. O Zettelkasten, que é um método diferente, ele surgiu com o Niklas Luhmann, talvez aí quem estude um pouco aí conheça, já tenha ouvido falar desse cara, ele foi um sociólogo do século XX, um dos grandes expoentes da teoria dos sistemas. Ele escreveu, cara, centenas de artigos, acho que uns 400 artigos, 80 livros, um negócio assim absurdo. E a teoria dos sistemas, ela traz uma abordagem sistêmica do conhecimento, ela acabou influenciando tudo que você pode imaginar. Sociologia, filosofia, política, economia, o que você imaginar, o Luhmann colocou a mão ali. E como é que ele fez isso? Ele fez isso com esse método que ele chama de Zettelkasten. Como é que ele funciona? Basicamente, vai dizer assim, você tem três tipos de notas que você vai fazer. Você tem as notas passageiras, as notas permanentes e as notas bibliográficas. As notas passageiras é aquele insight que você teve. Às vezes você está lendo um livro, aí você fala assim, nossa, cara, isso aqui me lembrou de tal coisa. Essa associação, ela se perde muito fácil, muito fácil. Ou numa conversa, ou qualquer coisa desse tipo. Você está lá, veio aquele insight, aquilo assim é ouro líquido escorrendo, mas a gente deixa aquilo se perder. As notas passageiras servem para isso, para você capturar esse negócio e não deixar ele embora. Depois você vai passar isso para uma de duas coisas, ou as notas bibliográficas, que está dentro do livro, ou as notas permanentes. As notas permanentes é você vai pegar aquela nota passageira e você vai destilar ela um pouquinho mais. Pô, legal, pô, vi esse insight, eu anotei aqui, e aí você vai refinar um pouco isso na maneira como você escreve. E isso é importante porque ajuda você a consolidar melhor aquela ideia. Você simplesmente transcrever alguma coisa, isso vale para as notas bibliográficas também, é muito pobre porque você não está ativando áreas o suficiente do seu cérebro. Então, você só viu, copiou, você não está absorvendo aquilo de uma maneira mais profunda. Quando você transcreve nas suas próprias palavras, você está ativando raciocínio, você está tentando criar novas conexões e você tem uma aderência muito maior ao seu conhecimento existente. Então, Posso, as notas... Oi, posso fazer uma paradinha claro. estratégica? Porque me ocorreu um negócio aqui, né? Ou um insight aí. Me rolou um insight, vou até anotar já. É, a gente vê muito hoje as pessoas falando de ler em quantidade. Ler uma pancada de livro por ano, não sei o quê. Nós passamos muito isso na área acadêmica, porque tem muito artigo científico saindo todo dia, é uma loucura. Uhum, E esse método de anotação, você vê, eu já começo a perceber bem isso, a necessidade de a gente ler com qualidade. Porque não dá para você, do insight, parar para escrever um pouco mais, elaborar, refinar ele, vai exigir que você pare a leitura. Para ali um uhum. pouco a leitura e faça isso. Então, só para quem está ouvindo a gente sempre fala disso, ler com mais qualidade, selecionar melhor para ler mais acertado e ler com mais qualidade. Nem que você corra o texto e depois volte nessas primeiras anotações, mas tem que ter um tempinho de refinar isso, né, André? E Isso aí aí. isso exige que você esteja com um tempo guardado para isso, não é ler Não, por ler, né? total. Assim, muita gente fala assim, ah, André, mas demora muito mais eu ler anotando. É Claro. verdade. Mas aí eu te pergunto, qual a utilidade de você ler um livro se você daqui a 2 semanas não vai lembrar de nada do que você leu? Acho que Pensando não é que muito. Pensando que a gente está falando de uma leitura útil e não um romance. Do romance você pode esquecer Lógico, na 2 exato, semanas. exato. Aí, Leituras úteis, né? Coisa de conhecimento, de você estar é, tentando buscar alguma coisa. Cara, no final das contas, a gente está buscando conhecimento ali. E isso é uma coisa que realmente vai gerar algum atrito no seu processo, mas que você vai conseguir capturar tudo que tem de mais valioso naquele livro para você, e você sempre pode voltar e pegar suas notas. Então, assim, é como se você tivesse... É melhor do que um resumo. É é. você ter um mapa do conhecimento daquilo para você, Uhum. sempre à sua disposição, cara. Isso, E eu já para mim, super me é muito valioso. identifiquei, porque eu sou uma leitora, adoro ler, e eu adoro Uhum. deixar notas dentro do livro, né? Tô lendo, então eu deixo os insights ali, e não invariavelmente. Eu, primeiro, tenho dificuldade para localizar onde eu deixei, e depois também, às vezes, olho e tem lá umas meia dúzia de anotação que eu falo assim, gente, o que eu estava pensando mesmo aqui?
Pois é. E esse é um ponto importante, assim, porque informação decai. Quando a gente toma notas, o que você está querendo fazer é preparar aquela informação para uma viagem no tempo. Isso é muito importante. Às vezes a gente anota meio de qualquer jeito. Você precisa pensar assim, cara, como é que eu consigo fazer uma mensagem que ela vai sobreviver uma viagem no tempo para daqui a um ano? É isso que você está fazendo. Daqui a um ano, quando você olhar aquela nota, precisa fazer sentido. Se ela não fizer sentido, já era, perdeu. Então, esse cuidado é o que acontece na hora que você vai transformar uma nota passageira em uma nota permanente, quando é um insight que você teve de maneira mais pura, ou uma nota bibliográfica que você vai ter a referência do livro, onde que você leu, onde você tirou e tudo mais. O Luhmann, na época que ele fazia isso, obviamente isso era pré-internet. Então, ele tinha uma caixinha de madeira, ele botava as notas lá dentro, e o que que ele fazia? Com base nos projetos que ele queria concretizar, ele pegava as notas, ia fazer as referências, ia cruzando as coisas. Então, ele falou, cara, tô querendo fazer um negócio. Sabe o que isso aqui me lembrou? Isso aqui me lembrou aquele livro que eu li do não sei o quê. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. E o cara começa a pegar, e ele começa, a partir disso, criar conexões que as pessoas que estão muito dentro de um lugar só não conseguem enxergar. Ah, E o Zettelkasten ele tem essa característica de... Ela é um pouco imprevisível, ela é meio orgânica, ela depende um pouco do insumo que você tem ali, mas conforme os seus projetos vão aparecendo, você consegue extrair padrões e conhecimentos daquilo, que é a maneira como a nossa mente funciona, bem na verdade. é. A grande vantagem que nós temos hoje é o poder dos softwares ao nosso lado, que a gente não precisa mais de uma caixinha de madeira, você pode criar múltiplas tags, várias formas de você refinar, de você buscar suas notas de categorização, e com base nisso você ajusta isso de acordo com cada projeto que você tem. Legal. Sou suspeito para falar, mas eu acho isso fantástico. É, e aí, duas coisas que eu queria comentar agora também, né? Eu fui procurar o autor dessa sistematização de anotações. E eu fiquei tão impressionada na hora que eu vi as fotos dele com as caixinhas, porque, André, vou te falar, muita gente que está escutando a gente não sabe o que é ir a uma biblioteca e procurar um livro numa caixa de referências bibliográficas. Eu que tô quase nos meus 50 anos, e fui uma menina que frequentei biblioteca desde pequena, porque meu pai é professor de português. Então, a gente sempre teve essa coisa da biblioteca municipal, de buscar o livro na biblioteca municipal. E aí, para localizar a estante, você vai na caixa com o nome do autor e procura, assim, dentro da caixinha. Quando eu vi a foto do escritório desse senhor, eu falei, gente, é uma biblioteca mesmo, porque tinha aquelas caixinhas igual a da biblioteca para procurar. Eu achei incrível o jeito que ele fez isso, na década que ele fez, mas realmente, olhando o escritório dele, hoje em dia nem mesmo quem tem assim uma sala grande na universidade tem um espaço físico que nem ele tinha para guardar aquele monte de papel que ele tinha nas caixinhas com as várias anotações. Então, a coisa do software que pode te ajudar a organizar essas notas e criar essas conexões, eu falei, gente, é genial mesmo. E é muito isso que o Obsidian faz, né? Super. O Obsidian tem vários aplicativos que fazem esse tipo de coisa, de você criar notas, tá? O Roam Research é um, o Notion é um, até o Notes, ou as notas da Apple, agora você já consegue linkar uma nota com a outra. O que que eu pessoalmente gosto muito no Obsidian? Ele tem uma funcionalidade que você consegue ver os grafos, você consegue ver a informação num grafo flutuando e você consegue filtrar aquilo do jeito que você quiser. E isso é mais uma forma de você encontrar a informação que você precisa. Porque como é que você busca uma informação? Quando você tem um software ali, né? Você pode, em primeiro lugar, descer na pasta. Pastinha 1, desce, procura na unha. Você pode usar um mecanismo de busca, que nem você Ctrl F, busca ali, beleza. E você pode usar, nesse caso, a parte dos grafos, porque o grafo ele vai te dar uma perspectiva mais visual de o quão denso você está em certos conhecimentos ou em certas áreas, o que está faltando, o que está bom. E conforme você vai plugando isso com o que você está fazendo, isso é útil demais. Então, vamos supor que você está criando um projeto novo de pesquisa, está pesquisando alguma coisa, você vai falar, pô, minha tese é essa, lindo. Pô, o que eu preciso de informação para isso aqui? E você começa a construir o projeto ao redor disso. Aí você vai trazendo as suas notas para cá, você vai populando, você vai construindo, você vai ter uma visão muito ampla e geral do que está acontecendo e o que está faltando. Isso, na minha visão, auxilia demais nesse processo para você conseguir ter É. muito mais eficácia. Eu achei interessantíssimo, até quero propor para os meus estudantes de pós-graduação que a gente abra uma pastinha para eles começarem a usar, principalmente por conta dessa ideia dessa nuvem.
para quem nunca viu, eu recomendo dar uma pesquisada. Tem lá no canal do André, você vai ver ele mexendo nessa imagem que mostra para você onde estão as suas anotações já. E o interessante é justamente isso. Eu fiquei pensando para o pessoal da pós, né? Ou quem está escrevendo uma monografia, qualquer uma, TCC, trabalho de conclusão de residência, de lato sensu. Então, assim, eu preciso dominar o conceito principal do objetivo do meu estudo, relacionado ao objetivo do meu estudo. Tem lá tudo que você já escreveu, leu sobre o conceito. Ah, não, agora eu preciso dominar a epidemiologia desse negócio. Agora eu preciso dominar a estatística que eu vou usar. Então, você pode ir colocando as tags e aí você vai vendo se o mapa vai se preenchendo. Você vai ter uma visão da onde está faltando você dedicar tempo, estudo, anotação. Isso, para mim, assim, que sou professora, eu tenho muita clareza. O aluno me entrega o material, eu olho e falo assim: olha, tá faltando você ler isso, tá faltando você ler aquilo. E aí, o estudante às vezes fica até bravo, mas enfim, vai embora, vai fazer o que tem que ser feito. E esse software, ele já te ajuda a ver exatamente onde é que está faltando. E como estratégia para gestão mesmo desse processo de virar uma tese, uma monografia, uma dissertação, eu achei ele assim com um potencial enorme, enorme de ajudar o professor e o aluno a ir trilhando esse caminho de aprofundamento no tema, que é principalmente para isso que a gente faz um estrito, né, por exemplo, o estrito sensu. Assim, tem uma coisa que eu acho que é fascinante, que isso alavanca, que é o seguinte: a gente tem uma ideia de que os conceitos, eles são super objetivos. E, em geral, eles não são tão objetivos quanto podem parecer à primeira vista. Para começar, que a gente muitas vezes não domina os fundamentos das coisas mais básicas que estão ao nosso redor. Pode parecer que eu estou exagerando, mas se eu te perguntar assim, o que a matemática estuda? A gente tem dificuldade de responder essa pergunta. Estuda Total, números, ainda mais para um letras, fisioterapeuta. variáveis? Sei lá, é difícil responder isso. O que que estuda física? Fenômenos físicos, tá? Isso é um pouco redundante ainda, tá meio Uhum. circular essa resposta. Então, assim, a gente, nem nas coisas mais elementares que estão à nossa volta, que a gente usa, que a gente se refere o tempo inteiro, a gente tem uma super clareza. Então, assim, sempre tem um espaço meio vazio dentro dos conceitos que a gente usa, e no final do dia, é a nossa experiência e o nosso conhecimento que dita a nossa capacidade de compreensão. Então, isso permite que você, na hora de construir alguma coisa, você consiga conectar com os seus conhecimentos prévios, com a sua forma de se comunicar, e isso é o que torna a parada tão poderosa. Porque aí você foge um pouco daquela coisa acadêmica, super quadradinha, gatinha, que pasteurizada, que é tudo igual, e você consegue trazer um grau de autenticidade, por um lado, que vai ter a sua essência ali dentro, e dois, vai ser uma forma que se adapta à sua maneira de funcionar. O desafio é, você precisa ser protagonista do seu aprendizado. Não dá para você falar assim: ô professor, resolve para mim, cara, fala o que eu tenho que fazer. Não dá. Você precisa ser o protagonista. Você precisa trazer para você e falar: não, eu vou aprender, meu professor me ajuda, mas eu aprendo, eu sou o dono do processo. Que é, na minha visão, talvez a competência mais necessária para a gente ter esse lifelong learning, essa capacidade de aprendizagem no longo prazo. Nossa, eu também super concordo. E aí, eu tô aqui super matutando, né? Minha cabeça tá rodando igual aqueles joguinhos que ficam rodando no offline, dali rodando no offline. Você estava falando de preparar a informação para uma viagem no tempo. Uhum. Essa é outra coisa também que eu percebo muito, né? A gente recebe uma nova informação e às vezes ela não faz tanto sentido na vida da gente para resolver um problema nesse momento. Mas a gente às vezes fica só curioso, ou ela só passou mesmo por nós, ou ela está dentro de um contexto curricular, que tem uma estrutura, então você tem que passar por aquela informação para chegar no título, no diploma, no que quer que seja. E aí aquilo ficava perdido, né? Totalmente perdido. E hoje em dia a gestão dessas coisas é muito complexa também. Eu mesma não aprendi a usar, por exemplo, o Mendeley para salvar os meus artigos categorizados e tudo mais. Então, eu achei genial. E aí eu queria te perguntar: tem algum espaço para pastas do não sei o que fazer com isso agora? É boa essa pergunta. Aí eu uso um sistema de organização que ele é um pouco mais complexo, ele envolve as notas, mas ele tem alguns espectros a mais.
A metodologia que eu gosto de usar é do Segundo Cérebro, do Tiago Forte, maravilhoso, tem vídeo no canal também, caso vocês queiram ver. E a ideia que ele propõe é o seguinte, a gente tende a organizar as coisas de uma forma meio catalogar. Português, inglês, matemática, geografia, história, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, a gente traz essas coisas que descrevem o que aquilo é. E não que isso seja inútil, mas isso é um pouco contraproducente para a maneira que a gente opera na prática. Porque isso seria como você organizar as compras da sua casa, do mercado, por dia que você comprou. Aqui eu comprei na segunda, aqui eu comprei na semana seguinte, aqui na terceira semana, cara, você não acha nada. Imagina, como não faz sentido, é a mesma coisa. A informação ela precisa ser guardada e distribuída de acordo com a sua acionabilidade. É aí que está a sacada do negócio. Pô, André, como é que eu faço isso? O Thiago sugere o seguinte: você precisa ter 4 pastas na sua organização que vai se estender no seu computador, no seu aplicativo de gestão de tarefas e no seu repositório, como é o caso do Obsidian, no aplicativo de ideias, que é o caso do Obsidian. Então, a primeira pasta é uma pasta dos projetos, que são as coisas ativas que você tem, esforços de relativo curto prazo, com começo, meio e fim bem definidos. Então, putz, eu estou com um projeto de eu quero emagrecer, eu estou querendo entregar uma tese, eu estou querendo alguma coisa específica que tem começo, meio e fim. Segundo, você vai ter as suas áreas. As áreas são as partes da sua vida, os segmentos, que são coisas de mais longo prazo e mais contínuas. Então, tudo aquilo que é esforço contínuo entra aqui. Então, para segmentar isso bem, exercício físico ele pode entrar na parte de projetos, mas pode entrar na parte das áreas, depende do que você está fazendo. Se é um cara, eu me exercito 3 vezes por semana por resto da minha vida, porque é assim que eu vejo o negócio, isso entra na sua área. Se é, eu tenho um projeto específico, porque eu vou casar, porque eu vou para a praia, porque qualquer coisa que você quiser, entra num projeto. Aí você vai ter a terceira pasta, que são os recursos, que são as coisas que são interessantes, mas elas não são necessariamente acionáveis, pelo menos não agora. E você vai ter o arquivo, que é onde você vai jogar tudo aquilo que você não está no seu prato agora, mas você não quer jogar fora. A pergunta que você fez entra um pouco aqui. Os recursos são isso. Quando alguém te fala de um restaurante legal que você pode ir, desce para cá. Quando você vê um curso que parece muito interessante, mas agora no é momento certo, desce para cá. Quando você vê um livro que parece ser bom para você, mas agora não dá para você ler, desce para cá. Tudo isso vem para essa pasta de recursos. É um pouco diferente do Obsidian no sentido de que aqui a gente é um pouco mais geral, não falando necessariamente de notas. Podem ser atividades, podem ser compras, podem ser coisas, pode ser qualquer parada. Eu deixo o Obsidian especificamente para a criação de insights. É um armazenamento de conhecimento e como é que eu consigo criar. Assim funcionou melhor para mim do que outras coisas. Entendi, entendi. É legal isso, né? Porque você vê, começa inclusive de como você se organiza e acaba em como você está organizando o que você está aprendendo. É Ó, e esse é um ponto interessante, que às vezes as pessoas falam assim, André, eu não gostei do Obsidian. Tudo bem, cara, eu não estou falando que você tem que usar o Obsidian, estou dizendo que eu acho uma ferramenta útil por conta dessas características. Tem outros aplicativos que você consegue fazer conexões, que tem uma característica similar, mas eles são mais estruturados? Tem, o Notion é um exemplo. Muita gente gosta do Notion porque ele é mais estruturado, ele é mais amigável para quem não é tão tecnologia raiz, assim. Tá tudo certo. Use o que você quiser. O ponto é ter clareza da funcionalidade chave do que está ali, que é a sua capacidade de criar insights. A gente passa muito pouco tempo fazendo isso. A gente perde os insights que aparecem, eles, porque a gente não registra nas notas, a Nossa, gente não tem um espaço em que a gente consegue cruzar essas informações. E, na essência, a criatividade é isso, é a sua capacidade de criar essas novas conexões, assim como é o aprendizado. é. E aí, queria te perguntar uma coisa. Porque assim, Hum, eu vejo um potencial muito grande de autenticidade no hum, sistema Zettelkasten, de tomar notas. Porque é. tem esse momento de você pegar o que você está vendo e processar, inclusive com as suas próprias palavras, linkar com outras coisas que você conhece e guardar isso. Hum, É, E a gente vive um momento, né, em que a inteligência artificial ela está entrando na nossa vida. Muita gente está tentando usar e está tentando usar primeiro até sem entender exatamente como é que isso pode compor a vida. Professores estão desesperados, morrendo de medo que seus alunos deixem de estudar e substitua a, aquilo que deveria saber, aprender, e inclusive ir para o cérebro para perguntar lá qualquer um desses, qualquer uma dessas inteligências artificiais. Em algum momento você já viu acontecer de
o que está lá no seu Obsidian te ajudar realmente a fazer coisas absolutamente novas, autênticas, que depois você inclusive usa inteligência artificial? Porque eu vejo assim, ó, tem uma inteligência que chama Umatas. Se você Uhum. reunir todos os seus artigos científicos para ela e dizer assim: "Ó, você consegue fazer para mim uma síntese disso e me falar tal conceito?", ela abre os PDFs e faz isso para você. Que é justamente Uhum. esse trabalho do pós-graduando, de sentar, ler o referencial teórico e construir uma introdução ou um conceito inicial para onde ele vai. Você já está vendo isso como o Obsidian, o método Zettelkasten está trazendo para você coisas que você consegue depois melhorar com inteligência artificial? Legal. Vamos para a inteligência artificial, então. Tem um negócio da Gartner chamado Hype Cycle, que é um gráfico de evolução da tecnologia, tá? Então, assim, é um gráfico que ele... Depois, isso vai para o YouTube. Depois o pessoal coloca na tela aí um gráficozinho, editor, sobe o gráfico aqui nessa hora. Ele tá aqui embaixo, ele vai subir, vai ter um pico, assim, super inflado de expectativas, tipo, nossa, isso vai mudar o mundo, isso aqui é revolucionário e tal. E aí depois tem uma queda muito grande, que é a queda da desilusão, e depois você começa a entrar num platô crescente de produtividade. A Gartner analisa uma série de tecnologias a partir desse framework, que é super interessante. Qual é o ponto onde eu quero chegar? Para mim, a inteligência artificial está um pouco nesse momento. A gente está num pico muito inflado da capacidade da inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser importante? Vai. Ela vai mudar o mundo? Vai. Ela vai ser útil pra caramba? Vai. Ela vai fazer tudo aquilo que você espera que ela faça hoje? Não, nem de longe. Por quê? Por uma série de razões, tá? Primeiro lugar você tem que levar em mente que a capacidade da inteligência artificial ela depende do treinamento dela, do número de inputs que ela tem, da base de dados que ela tem, da qualidade daquilo. Tem várias coisas aí que estão numa parte um pouco mais, digamos, invisível da tecnologia, que vai afetar fortemente o resultado final. E esse resultado, em primeiro lugar, ele não vai ser perfeito, porque vai depender do seu input, da maneira como você interage com ele, que é uma outra variável importante. Mas principalmente a gente está falando de uma coisa que você ainda está numa etapa que precisa muito de um elemento humano de validação daquele resultado final. Se fala muito que as inteligências artificiais, inteligência artificial não falha, né? Eles têm a base é imprecisa, então eles têm alucinações, essa é a terminologia que se usa para isso. Alguém precisa olhar para aquilo e ter a capacidade de fazer uma avaliação crítica sobre se aquilo é uma boa resposta, se aquilo não é uma boa resposta. Sim, E só uma pessoa que tem esse conhecimento consegue avaliar isso. Quem não tem, pode até estar melhor do que não ter ninguém do lado, mas não substitui o elemento humano ainda, e eu acho que vai demorar um tempo até isso acontecer em muitas dimensões. Acho que a inteligência artificial hoje ela ajuda a gente com as tarefas um pouco mais manuais, vamos dizer assim, que é a parte mais compilação, a parte mais que é muito tempo intensiva, mas pouco criativa. A parte criativa, você pode ter insights, você pode ter insumos, mas ela não substitui o elemento humano nem de perto. É isso que eu tenho sentido. Eu já testei o ChatGPT em várias frentes, com várias coisas, e eu acho que na parte da criação de insights, ela não é tão útil assim ainda nessa frente com o Zettelkasten. legal, legal. É porque eu vejo muito assim, sabe? Estou imaginando eu usando esse sistema de anotação e depois até indo no chat GPT, por exemplo, para escrever, assim: "Ah, olha, preciso juntar essas coisas aqui", ou confere para mim em termos de clareza, de lógica, de texto, né, assim, acho que tem um potencial depois de refinamento, mas eu estou bem nessa perspectiva que você disse mesmo. Se você entrega algo para o chat GPT fazer para você e você não dá uma conferida mínima ali, a chance de você entregar uma coisa que é, inclusive, sem pé nem cabeça é muito grande, Total. né. E é lógico, sempre tem um aluno que, quando não vê sentido no que está estudando, para ele parece muito tranquilo ir lá e pedir para o chat, e aí isso está isso tá perturbando a mente do professor num sentido que eu acho muito positivo. Tá todo mundo preocupado em como eu vou preparar a minha aula, as minhas tarefas, para que os alunos não consigam fazer no chat GPT, graças a Deus, né. Por favor, me ajudem.
Eu acho que, mais do que isso, para mim, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: o ser humano ele tem uma busca de fazer as coisas da maneira mais eficiente possível, né? Natural. Não se espera que as pessoas vão buscar maneiras ineficientes de fazer as coisas. Então, assim, isso funciona para aprendizado. Putz, eu não tenho interesse nessa matéria, isso é uma coisa que não faz parte tão forte do segmento que eu quero seguir aqui dentro do que eu estou estudando, então eu não quero ser um gênio nisso aqui, eu quero passar nesse troço, por acabou. E a gente tem que ter em mente que isso faz parte do jogo. O processo de aprendizado, ele, apesar de a gente ter essa dimensão, como é que eu posso dizer, pura do prazer de aprender, muitas pessoas elas estão querendo chegar em algum lugar. E a gente tem que ter isso em mente, tanto da perspectiva do aprendizado, tanto quanto da perspectiva do ensino. Então, acho que para quem está estudando, é importante a gente ter esse pensamento de que tenha muito claro o que você está querendo chegar, com base no conhecimento que você está construindo, como isso vai te ajudar a chegar lá. Tudo bem você não ser um puta gênio nesse negócio, se não é isso que vai te levar onde você quer, mas tome o cuidado de não menosprezar coisas que podem ser muito úteis para você lá na frente. O Steve Jobs, ele fala que na época da faculdade, quando ele estava lá em Stanford, logo antes de sair, não era Stanford, era outra faculdade. Enfim, na faculdade que ele estava, ele saiu, ele largou a faculdade, ele começou a participar de umas aulas e tinha um curso de caligrafia. E o curso de caligrafia era incrível, era lindo, ele aprendeu sobre fontes com serifa, sem serifa e tudo mais, e foi isso que inspirou o primeiro Macintosh a ter fontes bonitas, que era uma coisa que foi super disruptiva na época. Disruptiva talvez não seja a palavra, mas foi super diferente, era uma coisa que É, diferenciava os computadores da Apple, e foi uma coisa que veio de uma forma super aleatória, de uma coisa que ele fez lá atrás e que poderia ter passado batido se fosse outra pessoa. E eu acho que da perspectiva de quem ensina, é relevante a gente ter uma noção de que o ensino está cada vez mais longe das competências necessárias para essa galera ter sucesso no futuro. E a gente não pode ignorar isso de forma nenhuma. Um exemplo da medicina que eu acho que é super interessante é o paciente ele vai chegar em casa e ele vai pesquisar sozinho. Ou até antes mesmo de ir no médico. total. Ele vai pesquisar. Ponto, acabou. Ponto, acabou. Você médico, pode falar o que você quiser. Esse cara vai pesquisar sozinho. E o seu papel como médico hoje, em parte, é orientar esse cara para ele consumir as informações certas ou interpretar as informações corretamente. Porque ele vai fazer isso. Não adianta você querer que não. Isso vai acontecer. E você ignorar isso não vai fazer o problema ir embora. Então, hoje, eu acredito que parte da responsabilidade médica é essa, orientar esse cara como que ele lida com essa informação quando o médico não está presente. E, na minha visão, uma coisa que hoje poucos médicos pensam no assunto, mas trazendo um pouco para o lado do ensino, você precisa pensar não só o que esse cara precisava aprender 20 anos atrás para ter sucesso, você precisa pensar o que que eu preciso ensinar para ele para ele ter sucesso daqui a 10, 15 anos. E isso Total. é uma tarefa muito mais complexa que vai exigir um grau de criatividade muito diferente do professor hoje em dia. Nessa linha do que você comentou, a gente tem hoje, dentro de uma plataforma que é australiana, um lugar para pacientes consultarem quais são os melhores tratamentos Super legal. relacionados à fisioterapia especificamente. Então, um paciente pode entrar lá e dizer qual é o problema físico que ele tem e perguntar quais são os melhores tratamentos. E ele conferir se o clínico está oferecendo aquilo que tem a maior chance de dar certo para ele, estatisticamente Maravilhoso. falando, baseado em evidência científica. Isso daí já é super legal. Aí as pessoas falam, ah, Ana, mas está em inglês. O brasileiro não vai atrás disso. Aí eu quero comentar que tem uma inteligência artificial que se chama Consensus e ela funciona muito parecido, só que para qualquer doença. Então você escreve lá, o que é efetivo para tratar fibromialgia? E ela traz, baseado em artigos científicos, para você, não o título do artigo, ela traz o resumo daquilo que é o achado mais importante relativo à eficácia do tratamento para, no caso, fibromialgia. E aí, lógico, qualquer Google Tradutor e qualquer mesmo sistema de tradução da página ali em cima do Google que você pede para traduzir para o português, o paciente pode ler aquilo. Então, a gente precisa ensinar os nossos alunos a usarem isso de maneira inteligente, porque você falou do paciente buscar informação, o site do Ministério da Saúde do Brasil indica repouso para dor lombar, que claramente está na literatura como algo que é prejudicial para a saúde do paciente fazer repouso completo numa dor lombar. Então a gente precisa ajudar os pacientes de alguma forma, Total. É isso né? mesmo.
Isso mesmo. Muito, E assim, muito hoje bom. a gente tem uma abundância muito grande de informação, muitas das quais são ruins. Então, assim, aquilo que é bom costuma ser muito bom, mas a média é uma porcaria. Então, assim, o papel do ensino ele acaba entrando em como é que a gente navega nesse mundo de abundância informacional. Aham. Eu queria falar das tags, Uhum, porque eu sou uma pessoa que adora organização. Então, eu sou uma pessoa que eu uso Trello, eu já usei Notion, eu sou enlouquecida com o meu Todoist, que trabalha muito com tag. Então, eu aprendi a usar tag dentro de sistemas de organização. uhum, Pra você ter uma ideia, os meus e-mails, eu taguei os meus e-mails. Então, tudo que é da disciplina, da minha disciplina, que eu mando ou para um professor, ou para um aluno, ou para um monitor da disciplina, vai lá, entre colchetes, RCG 2015. Então, na hora que eu quero procurar aquilo no meu e-mail, que vocês imaginam o e-mail de uma professora que bagunça que é, né? Eu escrevo RCG 2015 e vem tudo. Tudo o que aconteceu da disciplina, no minuto eu consigo recuperar. As pessoas às vezes recebem meus e-mails e não entendem, né? Não entendem por que que tem aquele colchetinho bem no comecinho do assunto. Mas eu aprendi a fazer isso. A maior parte das pessoas não sabem nem do que a gente está falando. uhum. O que é uma tag e por que que ela é importante? Explica isso. Boa. Eu acho que você vai conseguir explicar isso, inclusive pensando no sistema de anotações. Ótimo. Uma tag é como se fosse uma pasta. É igual uma pasta. Qual que é a grande diferença de uma tag para uma pasta? A diferença é que uma pasta é uma só. Então, você botar um arquivo dentro da pasta, o arquivo vai estar dentro de uma pasta só. A tag é como se você tivesse o mesmo arquivo dentro de várias pastas ao mesmo tempo. Essa é a diferença. Então, às vezes, o que você está na prática criando? Você está criando mecanismos de chegar naquele arquivo, naquela informação, que são múltiplos ao invés de ser um lugar só. É. E aí, eu vou usar para o pessoal ter na mente, vou usar o exemplo do meu e-mail. Eu tenho uma caixa de entrada e eu tenho pastas. Então, tudo que já está processado vai embora para a pasta que já resolveu. Tem coisas que são rápidas, eu respondo, acabou, liberei aquilo, então já mando para uma pasta de resolvido. Outra é uma pastinha de e-mails que eu vou ter que ler o que está dentro. O aluno me entregou um artigo, vou ter que ler aquilo, então depois eu vou ter que voltar e levar tempo naquela ação para me livrar daquela tarefa. Então, a minha caixa de e-mail é essa grande área onde cai tudo. Quando eu vou colocando a tag, quando eu vou nomeando os artigos, os arquivos, ou quando eu vou colocando isso nos lugares certos, eu primeiro fiz a organização geral, mas eu tenho, por exemplo, que recuperar algo. Quando ele está com uma tag, quando ele está nomeado de uma forma que eu consigo voltar nele, eu consigo encontrar ele em qualquer pasta de dentro do meu e-mail. E isso é muito útil, é muito rápido. Você economiza um baita tempo. Quem fica caçando coisa no e-mail, se soubesse que, ao responder, você taguear, você escrever algo que é identificável e fácil para o sistema de engenharia de busca localizar. Isso Uhum. daí muda a sua vida. E-mail. E aí, dentro do Obsidian, você tem lá a sua pasta, por exemplo, de pós-graduação, ou de tese, de dissertação, você tem uma pasta para, sei lá, outro assunto qualquer, mas como as coisas podem se relacionar, podem ter conteúdos. Vamos falar de dor, né? A gente estuda muito dor na fisioterapia. Então, tem artigos ou assuntos que você resumiu, tagueou para a sua dissertação. Mas aquilo lá é dor. Então, se em algum momento você quiser recuperar tudo que você tem guardado sobre dor, ele vai buscar em todas as pastas tudo que tiver com essa tag, com esse marcador e aí você consegue ver tudo que você tem guardado. E isso é muito legal também, né, André? Super. Como eu taguei o meu Obsidian? A Como? fonte de onde eu vi aquilo. Então, eu estou lendo um livro, por exemplo. Eu li um livro, tá, nossa, muito legal essa Vou informação. tomar O que que nota tem também, aqui? tá? Fonte. Imagina. Vai ter uma parte a fonte, então, de onde vem aquilo, foi um livro, foi um documentário, foi um vídeo, foi um insight, foi qualquer coisa isso aqui. Então, a fonte. O projeto, se houver, se isso tem a ver com tiver algum projeto que eu tenho em andamento, eu vou fazer uma tag do projeto. A área, se tiver uma área relacionada com isso também. O assunto, que é uma forma de eu encontrar. O tipo que às vezes eu coloco isso aqui é um recurso, isso é uma ideia, isso é uma citação, isso aqui é um estudo. E
Tem uma parte que agora não é tags, mas é como é que eu conecto com outras notas. Notas que eu acho que tem a ver, que faz sentido eu olhar a partir disso aqui. Com isso, o que que eu tenho? Eu tenho, uma vez mais, caminhos para chegar na mesma nota. Eu posso chegar nessa nota e falar assim, putz, um dia eu tô precisando fazer alguma coisa, eu falo assim, nossa, eu li um livro uma vez que tinha a ver com esse assunto. Eu vou lá, entro no livro, consigo chegar por aqui. Ou então, no projeto, pô, eu tô fazendo um bom projeto, opa, outro caminho para chegar. Ou então, tipo, nossa, eu lembro que eu vi uma citação muito interessante, mas eu não lembro onde que era. Eu entro na tag de citação, eu consigo achar. Então, é isso que você está querendo criar, mecanismos de encontrar a informação que você precisa. Qual que é o alerta só que eu faço? Tomem cuidado para não colocar tags demais. Porque se você colocar muita coisa, você vai passar tanto tempo categorizando que você não está produzindo. E assim, Uhum. produtividade e organização, ela tem uma relação que ela não é linear. Do tipo assim, uma pessoa que não se organiza nada, ela tem alguma produtividade. Se você se organiza um pouco mais, você vai ter mais. Se você se organiza mais, você vai ter mais. Mas isso não é eterno. Chega uma hora, se você é doido da organização, você vai estar tanto tempo organizando, categorizando, catalogando, blá, 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 você está o tempo todo gerenciando o sistema, mas você não está trabalhando, produzindo. E produtividade está na palavra. Produtividade é para produzir. Então, a gente tem que ter esse cuidado com as tags, especialmente porque é fácil a gente ficar doido. Não, tá para cá, e para lá, e lá, 17 tags diferentes. Então, tome cuidado. Começa devagar, começa pequeno, coloca as coisas mais essenciais. Se sentiu necessidade de colocar mais, coloca. Mas começa devagar. Já vai ajudar muito. Não, tem aquele povo, né? Certeza que você já viu isso. Tem aquele povo que fala assim: hoje eu vou organizar as fotos do meu celular. Nossa Senhora! E aí fica lá, assim, horas e horas. O mais fácil seria, a partir de hoje, toda foto que eu tirar, eu já vou colocar no lugar certo. E aí, Na tudo hora. bem, fica lá um arquivo do passado, do mal, quando você não era organizado, mas a partir de agora a coisa vai se organizando. Acho que faz Total. muito sentido mesmo, não ter tantas. Esse exemplo que você deu é maravilhoso. Para quem sofre com e-mail, faz o seguinte: pega tudo, coloca lá, todos os e-mails. Você não quer deletar, que você não aguenta? Tudo bem, arquiva. Arquiva Eu tudo. fiz. Coloca arquivar todos. Você vai ter uma caixa de entrada zerada, hoje, que você consegue encontrar tudo se você precisar, mas hoje estará zerado. A partir daí, você só continua. É. É muito mais fácil do que você tentar olhar tudo, uma tarefa monstruosa. Não faz isso com você não precisa sofrer desse jeito. Eu já comentei aqui, depois eu vou lembrar o número do episódio e deixar na legenda para vocês, o dia que eu dei, né, que eu decretei a falência do meu e-mail, joguei tudo para uma caixa secundária, e dali eu comecei, decretei a falência Maravilhoso dele. conceito. É, Vou anotar isso aqui para o Pedro. e foi assim, e hoje o meu e-mail eu trabalho, esse é outro sistema de organização, né, eu tento trabalhar com inbox zero, então eu abro lá, tem no máximo uns 4, 5 e-mails que ainda não decidi exatamente para onde que eles vão, mas é uma sensação deliciosa de você saber que não tem ninguém te esperando, sem um retorno, né? E é isso, para não ficar desesperada, porque tinha muita coisa mesmo, eu joguei tudo para uma caixa que eu chamei de secundária. Tá tudo lá, mas só de tirar da vista, decretei a falência dele, foi ótimo. Abrir a falência do meu e-mail. Ô, André, a gente está indo para o final já. Eu sei que a gente poderia falar disso para todo sempre, né? Porque é realmente um sistema de pensar a vida, a organização das ideias, das informações. Mas eu queria te perguntar uma coisa. No seu processo de anotações, tem alguma coisa assim que você ao longo dos anos aprendeu que você gostaria de compartilhar? Sim. Não Muito menosprezem o pessoal. processo de captura. Essa é a coisa mais importante que eu diria. Assim, toda vez que alguém começa a estudar um pouco sobre produtividade, essas coisas, vai ver o GTD, né? Fala do inbox, as Sim. coisas, aí você precisa pegar aquilo, capturar. O sistema de captura, para mim, é talvez a coisa mais importante que tem em termos de produtividade e organização. Por quê? Primeiro, porque você evita aquela coisa assim, você lembrou, aí você esqueceu. Ou esse troço se perde, ou esse troço vai ficar voltando para te perturbar ao longo do dia o tempo inteiro, ou você vai esquecer esse troço e ele vai voltar como um problema gigante porque você não resolveu na hora que tinha que resolver. Esses três cenários são péssimos, não tem nada de bom nisso aqui. Como é que você resolve isso? Você capturando e se escrevendo em algum lugar, nas suas notas passageiras, no seu aplicativo de gestão, no Obsidian direto. Escreve em algum lugar. Se você criar esse hábito para a vida, de toda vez que você tiver um insight, você capturar esse troço e anotar em algum lugar, eu prometo que sua vida vai mudar.
você vai ficar mais tranquilo, sua mente vai ficar mais descansada, você vai ficar menos, a sua atenção vai ficar menos difusa. Quando você está em algum lugar pensando em 17 coisas ao mesmo tempo, essas coisas que você está pensando são insights não capturados. Se você despeja isso em algum lugar e você tem esse hábito de olhar regularmente, eu prometo que sua vida vai ser muito melhor. Nossa, muito bom você falar disso. Eu brinco com o pessoal, né? O depósito de tem que. Porque você sente estudar, é impressionante. Eu sento ler alguma coisa, minha cabeça começa assim. Acabei de lembrar, você estava falando, eu anotei aqui. Tem que comprar um tablet. A gente tem um dinheiro, uma verba para comprar um tablet. Essa verba vai vencer em 30 dias. Se eu quiser pagar no cartão de crédito, eu preciso comprar agora, porque eu preciso ter a fatura paga para poder receber o dinheiro do projeto. Se eu comprar amanhã ou depois, a fatura vai vencer depois do vencimento do projeto e eu não vou conseguir ser ressarcida, eu vou ter que comprar com dinheiro vivo. Meu, tirar da minha conta para poder receber. Então, assim, é aquela coisa, tem prazo para fazer, ainda dá para fazer, mas se passar muito, e aí eu sento fazer as coisas, eu lembro, tem que comprar o tablet. A gente vai fechar esse podcast, e se eu não for lá comprar esse tablet, eu vou acabar pagando o bolso, porque eu vou esquecer. Se não vai para o depósito, tem que ir num lugar onde depois eu tenho que processar, aquilo sai realmente da mente. Eu concordo com você, o sistema de captura é fundamental e, nesse sentido, o aplicativo também ajuda a gente bastante, né? Super. Ajuda demais. Legal. Eu gosto de perguntar para os convidados desse podcast qual foi a última coisa que ele aprendeu e por quê, como é que ele fez esse processo de aprendizado. O que que você, André, andou aprendendo aí recente que você poderia compartilhar com a gente, o propósito e o seu processo de aprendizado? Nossa, eu tô aprendendo coisa o tempo inteiro, então eu não vou pegar a última, tá? Eu vou pegar a que eu acho que é mais útil, que é recente, Tá. mas que é... Eu gosto muito de fazer coquetéis e drinks. Minha esposa me deu um... Tem até um vídeo no canal que conta um pouco dessa história. Ela me deu um curso de Dia dos Namorados pra gente ir lá, ficar 2 horas com o bartender pra ele ensinar a gente, né, amor? Ó, funciona assim, funciona assado. Vocês acham que é fácil ficar balançando a coqueteleira? Eu prometo pra Não você que é é fácil ser Tom Cruise, né? 200 vezes mais difícil do que pode parecer à primeira vista. É tudo desengonçado, é uma zona. Ó, é mais difícil do que parece. E aí eu resolvi aproveitar essa oportunidade para, pô, vou aprender essa habilidade de uma forma boa. E como é que eu vejo o aprendizado? Eu acho que você tem 3 passos que são importantes. O primeiro dele é você dominar os fundamentos. Você precisa entender os fundamentos daquilo que você quer aprender. Andar de bicicleta, pô, tem a ver com você ter a velocidade certa, você ter o equilíbrio em cima da bicicleta, tem a ver com você ter que... Enfim, tem várias coisinhas assim que você precisa dominar de fundamentos que vai te ajudar a aprender aquilo que você está querendo aprender. E a gente, uma vez mais, menospreza o elementar. O jogador de futebol até hoje treina fundamento. O cara joga bola há 15 anos, profissional, e o cara treina fundamento até hoje. Por quê? Porque é importante, é o fundamento que faz a diferença. Você dominar os fundamentos te coloca na frente de 99,9% das pessoas. Então, eu fui lá entender, pô, o que é importante no drink? Como é que funciona? Como é que você combina? Tem vários métodos diferentes. Tem o mixing glass, tem o shaker, tem várias coisas que você pode usar para... Por que que é um? Por que que não é o outro? O que é importante num drink? O controle de temperatura, a qualidade dos ingredientes, usar um whisky 1 e usar um whisky 2 faz diferença? Por quê? Todas essas coisas entram na jogada. Etapa 2 é a etapa da prática. Existe um troço chamado curva de Ebbinghaus, que sugere que se você só ouve ou lê alguma coisa, em 2 semanas, 90% do que você aprendeu já era, já foi. Você precisa praticar. Prática é essencial. Pô, André, mas como é que eu pratico uma habilidade abstrata? Não, matemática é fazer exercício de matemática, cara. Se vira, véio. Dá para fazer. Nem tudo é prático como a coquetelaria, que beleza, envolve fazer o negócio, balançar a coqueteleira, aprender a usar a colher bailarina, todas essas coisinhas, mas tudo você vai ter uma dimensão prática para você conseguir absorver esse conhecimento. E finalmente, eu acho que tem uma coisa final aí nessa história que é o estar disposto a errar. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de aprender porque elas querem ser perfeitas. Línguas é um exemplo clássico disso. Ah, eu não quero falar errado. Fih, se você não falar errado, você nunca vai falar bem, cara. É É. parte do processo. Você precisa ser ruim antes de ser bom. Ou você acha que todo mundo começa ruim e fica bom. Não, você é o perfeito, você é o Deus, já era ser bom. Cara, o processo é esse. A gente tem que ter esse desprendimento emocional e essa humildade de reconhecer a nossa incompetência.
puta, eu sou burro nesse negócio. Eu vou errar pra caramba até ficar bom, mas faz parte. É meio ridículo falando assim, mas É. a gente tem uma dimensão emocional que às vezes bloqueia a gente por, nossa, mas e se eu errar? E se eu... eu vi um vídeo do Kobe, porque ele falava disso, ele fala assim, a dúvida é uma coisa tão estranha. A gente vai treinar, e às vezes a gente vai treinar e vai perder, e é uma merda, mas no outro dia tem jogo de novo. É uma obviedade que às vezes a gente vai ter sucesso na vida, é uma obviedade que a gente vai ter fracasso na vida, e é uma obviedade que depois do sucesso do fracasso, o jogo continua. Mas, no entanto, a dúvida paralisa a gente de uma forma super forte. Então, nesse processo, o fazer drinks virou um hobby divertido, eu diria que eu aprendi bem. Conversei até com o bartender lá depois, ele falou assim, cara, você manja mais, hoje você já manja mais de qualquer que 90% dos bartenders que eu conheço, porque os caras só seguem a receita e pronto, e não entendem os fundamentos. Mas eu acho que esse talvez seja um ponto de partida legal para quem quer aprender alguma coisa. Pensar nos fundamentos, pensar na prática e ter desprendimento emocional para errar. Muito obrigada, adorei. Já tomei nota aqui de novo, já fiz várias anotações, eu vou ter que processar isso aqui tudo. As notas passageiras, aí para estudar Tudo, sério. tudo agora é passageiro, mas olha, fiquei encantada mesmo. Muito obrigada por dividir isso tudo com a gente. De novo, pessoal, tem que seguir o André, quem gosta de aprender, quem gosta de estudar, o canal dele tem muito material. E aí eu queria te convidar, por favor, para falar o seu arroba, onde o pessoal te encontra, se você tem algum curso aberto agora, se esses cursos ou as coisas que você oferece são só para empresas, startups, ou se tem lugar para os pobres mortais também, entre os demais que podem absorver do seu conhecimento, André. Boa. O grosso do meu conteúdo tá todo no YouTube, André Arca, você vai achar. Você pode me seguir no Instagram, no LinkedIn também, tá, tem lá, mas o grosso do meu conteúdo tá ali. Eu não tenho nenhum curso aberto, tá? O YouTube ele nasceu muito com uma ideia de que o conhecimento o conteúdo que existe hoje no Brasil é uma porcaria, é muito ruim, na média, horrível, e eu ficava indignado com aquilo, porque, assim, eu vi coisas lá fora, aprendi muita coisa lá fora que parece que a gente está na idade da pedra aqui. Então, o conteúdo, eu não escondo nada de ninguém, cara. Tudo aquilo que, assim, meu conteúdo, tudo que é aquilo. Então, eu não vendo curso, não tem nada disso lá. Ali tá o melhor conteúdo que eu pude produzir para você. Pode ser que algum dia lá no futuro exista um curso, mas hoje eu não tenho planos para isso. E a consultoria realmente é um pouco mais para o lado corporativo. Assim. Se você tiver um desafio de alguma coisa específica, manda uma DM ali, André, me ajuda, tal. A gente conversa, eu vejo o que eu posso fazer por você. Às vezes eu faço algumas mentorias para algumas pessoas. Mas, assim, segue o que está lá no YouTube. Prometo, segue aquilo primeiro, que já vai dar muito bom. Prometo para você que vai dar certo. Olha, eu sou testemunha. O Felipe, né, tinha me falado do aplicativo desse Obsidian, e eu não estava com coragem de começar. Falei assim, ai, gente, mais um negócio para fazer, né? Mas depois que eu vi os seus vídeos, eu não só achei simples, como achei extremamente útil. Então, eu tô aí com esse pessoal que vai ficar lá aproveitando o que você faz, viu, André? Muito obrigada, de verdade. É um E é prazer. isso. Você quer deixar alguma outra mensagem final para o pessoal? Tem uma última mensagem. Lembre-se o seguinte: o diferente nem sempre é melhor, mas o melhor é sempre diferente. Se você continuar fazendo as coisas do jeito que você sempre fez, você nunca vai encontrar uma forma melhor de fazer. Então, tenha coragem de tentar o novo. Muito obrigada. Nossa, sensacional. Gente, põe isso aí no corte, por favor. Vamos pôr isso aí no corte do episódio. É isso então. Pessoal, muito obrigada. Quem gostou, né, aproveita, compartilha esse conteúdo. Tenho certeza que muita gente pode aproveitar para melhorar a qualidade daquilo que está anotando e guardando dos estudos. Também tem dicas boas aí de organização. Sigam o André. Vamos ajudar o André a chegar a 100 mil no YouTube, especialmente. Pô, vamos lá. A gente tem um tantão de gente que segue a gente. Vai lá, já faz a sua inscrição no canal do André, para a gente ver como é que vai ser essa comemoração. E é isso, gente. Até o próximo episódio, então. Até mais. Até mais.